Bem-vindos a mais um mergulho na nossa série especial Heroes of Tech. É muito bom estar de volta. Para quem já acompanha esse nosso espaço, sabe que aqui a gente conta as grandes histórias por trás das tecnologias que moldaram o mundo moderno. Exatamente. As histórias que a gente nem sempre vê nos livros de história tradicionais. E hoje, o nosso ponto de partida é uma daquelas ironias fantásticas do mundo da tecnologia. Das grandes. Sim. Vale a reflexão para quem está do outro lado ouvindo. Qual é o sistema operacional móvel dominante no planeta neste exato momento? Bom, os números não mentem. A gente está falando de um software que roda em mais de 3 bilhões e meio de dispositivos hoje. Com cerca de 71% de participação de mercado global, é muita coisa. Só que o detalhe impressionante, a grande ironia da coisa, é que a ideia original não era colocar esse sistema em telefones. Não mesmo. Ele foi pensado lá no comecinho para ser um sistema operacional de câmeras digitais. Olha, é o tipo de detalhe histórico que muda completamente a nossa perspectiva sobre inovação, né? Totalmente. E a nossa missão hoje é justamente traçar a evolução completa do Android. Desde essa ideia inicial, que foi quase uma ideia falida, até o domínio absoluto do mercado. E a gente tem bastante material para isso hoje. Muito material. Eu fiquei bem focada em analisar a documentação, o material que reunimos para investigar é bem vasto. Sim, temos os registros históricos detalhados sobre as fusões e aquisições do Google daquela época. Tem a documentação técnica super profunda sobre a arquitetura do projeto de código aberto, o AESP. Aquela parte que detalha a comunicação entre processos, abstração de hardware. Isso. E, claro, os marcos de evolução do sistema. A gente vai cobrir desde as primeiras versões experimentais até os planos vazados para o Android 17 em 2026. Nossa, o que torna essa história tão fascinante para mim é que ela não é só sobre escrever código de forma brilhante. É sobre negócios também. É uma aula sobre sobrevivência no mercado, sobre saber ler os sinais e mudar de rota antes de bater no iceberg, sabe? É a famosa pivotagem. Exato. E eu acho que a gente tem que começar desempacotando logo o nome do sistema. A origem da marca é maravilhosa. Volta lá para 1989. O Andy Rubin, que é um dos fundadores, trabalhava na Apple nessa época. E ele era conhecido por ser absolutamente aficionado por robôs. A obsessão era tanta que os colegas de trabalho começaram a chamar ele de Android. E o que era só uma brincadeira de escritório acabou batizando a empresa e todo esse ecossistema que a gente conhece hoje. É curioso como as coisas nascem, né? Mas a fundação oficial da Android Inc. ocorreu um bom tempo depois disso. Foi em 2003, certo? Isso. Em outubro de 2003, em Palo Alto, a equipe fundadora tinha o Andy Rubin, o Rich Miner, Nick Sears e o Chris White. E o plano de negócios original deles, que consta nesses documentos que a gente revisou, era criar dispositivos móveis mais inteligentes. Aparelhos que tivessem uma consciência maior da localização, das preferências do dono. E o alvo eram as câmeras digitais de ponta. Só que o problema é que o momento não poderia ser pior para esse mercado específico. Foi bem na virada? Exato. O início dos anos 2000 marcou o momento em que as câmeras digitais, aquelas standalone, começaram a sofrer uma ameaça real. A ameaça dos primeiros celulares com câmeras embutidas. Isso. O mercado começou a despencar. É aquela clássica miopia de mercado que eles, felizmente, conseguiram curar a tempo. Eles perceberam a tempo que a indústria de telefonia móvel estava prestes a explodir. E foi aí que rolou a grande pivotagem. Eles mudaram o alvo. Tiraram o foco das câmeras e miraram nos celulares. Decidiram bater de frente com os sistemas dominantes da época. Que eram o Windows Mobile e o Symbian. Só que tem um detalhe. Fazer um sistema operacional do zero custa muito caro. Dinheiro acaba rápido. Muito rápido. O dinheiro da startup começou a acabar e é nesse momento de desespero financeiro que entra a jogada estratégica do Google. Lá em 2005. Sim, em agosto de 2005. E vale a pena a gente analisar o porquê dessa compra. O Google, na época, era gigante nas buscas na web, mas não tinha presença real em sistemas operacionais ou hardware. E os fundadores, o Larry Page e o Sergey Brin, já conheciam o trabalho do Andy Rubin. Ah, por causa daquele aparelho Sidekick. Exato. O Sidekick da Danger Inc., que era muito popular na época. E quando o Google comprou a pequena Android Inc. por cerca de 50 milhões de dólares,
Muita gente no mercado torceu o nariz. Acharam uma loucura, mas, analisando estrategicamente com os documentos de hoje, foi um movimento puramente defensivo. Defensivo e de longo prazo. O Google percebeu que a internet ia migrar para os celulares. E se a Microsoft ou Symbian controlassem o acesso à internet móvel, o modelo de negócios inteiro do Google estaria ameaçado. A compra foi um seguro de vida para eles. Literalmente. Eles mantiveram a equipe original liderando o projeto, E tomaram uma decisão técnica fundamental logo de cara. que foi usar o kernel do Linux como a base do sistema. Ter o Google bancando o projeto deu uma sobrevida gigante para a equipe. Deu fôlego para eles trabalharem. Mas a paz durou pouco. Olha só os registros de desenvolvimento daquela época. A história do protótipo Sooner. Essa parte é muito boa. Eles estavam construindo um protótipo chamado internamente de Sooner. Para quem acompanha a evolução do hardware, pensa naqueles aparelhos no estilo BlackBerry. Aquela tela não sensível ao toque na parte de cima e um teclado físico completo na parte de baixo. Era o padrão ouro de produtividade na época. Eles estavam super confiantes com o Sooner. Até que chega janeiro de 2007. E a Apple anuncia o primeiro iPhone. O impacto interno desse anúncio lá na equipe do Android é muito documentado nas fontes. Foi um choque de realidade imediato. Eles olharam para o Sooner, que estava praticamente pronto para ir para o mercado. Perceberam que o aparelho já nasceria parecendo uma relíquia do passado. A decisão foi dura, mas eles sabiam que era necessária. O projeto Sooner foi engavetado. Tiveram que voltar para a prancheta e acelerar um segundo protótipo, O famoso Dream. conhecido como Dream. A grande mudança foi adotar a tela sensível ao toque como a interface principal. Mas tem um detalhe interessante. Eles ainda não confiavam 100% que o usuário conseguiria digitar apenas no vidro. É verdade. A transição não foi total logo de cara. Então, o Dream manteve um teclado físico deslizante escondido atrás da tela. E o Google sabia que mesmo com hardware novo, lançar apenas o celular do Google contra o iPhone não ia ser suficiente para ganhar o mercado. Eles precisavam de um exército. Precisavam de uma aliança. E a resposta deles foi anunciada em novembro de 2007. A Open Handset Alliance, a famosa OA. Não foi o lançamento de um telefone, foi o lançamento de uma coalizão gigante. 34 gigantes do mercado, fabricantes como HTC, Motorola, Fabricantes de chips como a Qualcomm, operadoras como a T-Mobile, todos se unindo para criar e adotar uma plataforma aberta. essa foi a jogada de mestre em termos de ecossistema. Porque o mercado de celulares até então era extremamente fragmentado, né? E fechado. Cada fabricante tinha que gastar milhões desenvolvendo os próprios sistemas operacionais e eram sistemas super limitados. A proposta do Google com a OH era muito simples. Eles disseram algo como: nós damos o software de graça, que é moderno e aberto. E vocês focam em construir o melhor hardware possível. O resultado prático dessa aliança chegou ao consumidor no final de 2008, Com o lançamento do HTC Dream. que lá nos Estados Unidos ficou muito conhecido como T-Mobile G1. Foi o marco zero, rodando o glorioso Android 1.0. Para quem está acostumado com esses painéis de vidro super minimalistas de hoje em dia, olhar para o HTC Dream é uma viagem no tempo. É um aparelho cheio de peculiaridades mecânicas. Tinha uma espécie de queixo angulado na parte inferior, cheio de botões físicos, Incluindo um trackball clicável para navegar na tela. como se fosse um mini mouse antigo. E se você quisesse ouvir música com fones de ouvido comuns, Precisava de um adaptador. sim, precisava, porque ele usava uma porta proprietária chamada ex-USB. Nada de entrada P2 padrão. E o mais chocante de tudo para a realidade de hoje. A primeiríssima versão do Android nem sequer tinha um teclado virtual na tela. Dependia totalmente daquele teclado físico deslizante. É difícil imaginar hoje, mas o foco deles ali estava em criar a fundação do sistema. E essa fundação já era muito impressionante em outros aspectos, se a gente analisar bem. Com certeza, o Cisperma já nasceu com um gerenciamento de notificações que era muito superior à concorrência da época. E já contava com o Android Market, que era um embrião da Play Store. Além de trazer uma integração nativa super profunda com os serviços em nuvem do Google. Gmail, Maps, YouTube. O conceito de um aparelho permanentemente conectado e sincronizado com a nuvem começou a tomar forma ali. Mas aqui a gente entra num ponto crucial da nossa investigação de hoje. A parte técnica. Isso. Como é que um sistema que nasceu rodando nesse hardware específico e um tanto engessado
conseguiu escalar tanto. E escalar para bilhões de dispositivos em poucos anos. Fabricados por dezenas de empresas diferentes. Celulares de $100 até essas telas dobráveis de $2.000 de hoje. A resposta não está no design da interface, está na arquitetura por baixo do capô. A gente precisa abrir o capô e falar sobre como o projeto de código aberto, o IOSP, foi estruturado. E uma das coisas mais geniais que eu encontrei revisando essa documentação técnica foi a HAL. A Hardware Abstraction Layer, ou camada de abstração de hardware. Para entender a genialidade da HAL, a gente precisa olhar para o problema que ela resolve. Diferente da Apple, que faz o próprio software e o próprio hardware, O Android precisava rodar em componentes de várias empresas concorrentes. um celular pode ter um processador da Qualcomm, uma câmera da Sony, uma tela da Samsung, Um sensor biométrico de outra empresa totalmente diferente. e cada um desses componentes tem seus próprios drivers que funcionam de maneira completamente diferente. Se o código do Android tivesse que lidar com cada um desses drivers diretamente, o sistema seria um caos. Ia ser insustentável manter o código. A analogia que ajuda muito a ilustrar a HAL é pensar nela como um corpo de tradutores diplomáticos. Tradutores universais. Isso, o núcleo do sistema operacional Android fala apenas um idioma oficial. Ele não faz ideia de como a lente da câmera da Sony se move ou como o sensor captura a luz. Exato. Quando um aplicativo precisa tirar uma foto, o sistema operacional apenas vira para a HAL e dá uma ordem simples. Ele diz, tira uma foto. E a HAL recebe essa ordem genérica e traduz perfeitamente para o dialeto técnico que o driver daquela câmera específica entende. Isso é brilhante. E a arquitetura dessa camada evoluiu muito por questões de estabilidade, né? Estabilidade e segurança. A documentação técnica foca bastante na transição para a chamada Binderized HAL. Que resolveu um problemão. Um problema enorme. Antigamente, muitos desses drivers rodavam no mesmo espaço de memória do sistema principal. E aí, se o código do driver da câmera tivesse um bug e travasse? Ele derrubava o sistema operacional inteiro junto. O celular reiniciava na hora. Com a Binderized HAL, as coisas mudaram, Esses componentes passaram a rodar em processos totalmente isolados. usando linguagens como IDL e ADL. Certo. Isso. Aí, se o driver da câmera falha, apenas o serviço da câmera reinicia silenciosamente em segundo plano. Sem afetar o resto do celular. O usuário quase nem percebe Mas isso levanta uma questão técnica muito boa sobre a arquitetura. como as coisas conversam. Exato. Se tudo roda em caixinhas isoladas por segurança, o WhatsApp numa caixa, a câmera em outra. O sensor de bateria em outra. Como é que essas coisas conversam entre si quase instantaneamente na hora que o usuário clica num botão? A solução elegante para isso nas fontes é o Binder. O Binder é o motor de comunicação interprocessos do Android, o IPC. Sistemas baseados em Linux tradicionalmente usam outras formas de comunicação, como memória compartilhada. Mas a equipe do Android precisava de algo que fosse orientado a objetos, altamente seguro e extremamente rápido. Eles construíram o Binder quase do zero, inspirados no Open Binder. Foi feito para lidar com milhares de pequenas mensagens trocadas a cada segundo dentro do telefone. É como se o Binder fosse um serviço postal de altíssima velocidade exclusivo do sistema. Uma ótima analogia. Quando abre um aplicativo de mapas e ele precisa saber a localização, O aplicativo não tem permissão para acessar a antena de GPS diretamente. ele empacota um pedido e entrega para o Binder através do Service Manager. O Binder verifica as permissões de forma ultra rápida e entrega o pedido para o serviço de localização do sistema. Tudo isso em frações de milissegundos. É uma engenharia invisível e vital. E falando em engenharia invisível, a gente tem que abordar um dos maiores desafios do início do Android. A temida memória RAM. Nossa, os primeiros aparelhos tinham recursos extremamente limitados. Se cada aplicativo que o usuário abrisse tivesse que carregar todas as bibliotecas visuais do zero, Os botões, as fontes, os componentes lógicos. o celular simplesmente não daria conta. Engasgaria o tempo todo. A solução que a equipe encontrou é uma das partes mais celebradas da arquitetura. Envolve a máquina virtual Dalvik e o processo Zygote. O Zygote é genial. Para visualizar o Zygote, imagina que o sistema operacional é a cozinha de um restaurante muito movimentado. Sem o Zygote seria um mouse. Cada vez que chegasse o pedido de um cliente novo, ou seja, abrir um app novo, os cozinheiros teriam que construir um fogão novo, Pegar panelas novas. picar os ingredientes básicos do zero,
Ia demorar uma eternidade e ocupar todo o espaço da cozinha. Então, o Z-Goat entra em ação assim que o celular liga. Ele meio que pré-aquece o sistema. Ele carrega na memória todas as bibliotecas vitais, as classes, tudo que 99% dos aplicativos vão precisar usar. E aí entra a magia de como o Linux gerencia a memória usando a política Copy on Write. O famoso CAL. Isso. Quando o usuário clica no aplicativo, o Z-Goat faz uma bifurcação rápida, um fork. O novo aplicativo que acabou de abrir não cria uma cópia inteira daqueles ingredientes pré-carregados. Ele simplesmente ganha permissão para compartilhar a mesma memória que o Z-Goat já organizou. Seguindo a analogia do restaurante, o novo prato usa os ingredientes que já estão picados na bancada compartilhada. Ele só vai gastar espaço extra sujando uma panela nova se o aplicativo precisar modificar algum dado ou carregar algo exclusivo. Essa política economiza uma quantidade massiva de memória RAM. Foi graças ao Z-Goat e a essa arquitetura que o Android entregou uma experiência multitarefa real desde o começo. Mesmo rodando em hardwares que hoje consideraríamos menos potentes que um relógio inteligente básico. É muito impressionante. E ver como essas bases técnicas sólidas permitiram a famosa evolução do sistema ao longo dos anos. A evolução doce, como ficou conhecida. Todo mundo que acompanhou a tecnologia lembra da tradição do Google de nomear as atualizações com nomes de doces. Em ordem alfabética. Começou oficialmente com o Cupcake, a versão 1.5, lá em abril de 2009. E foi só no Cupcake que tivemos a introdução do teclado virtual E dos widgets na tela inicial, coisas que hoje parecem essenciais. A linha do tem dezenas de atualizações, mas alguns saltos evolutivos mudaram o paradigma de uso. O Jelly Bean, por exemplo, trouxe o suporte multiusuário e o Google Now. O KitKat foi uma otimização genial para rodar em celulares com apenas 512 megabytes de RAM. Democratizou muito o acesso. E aí tivemos o Lollipop, a versão 5.0, visualmente foi a introdução do Material Design. Mas o verdadeiro salto do Lollipop ocorreu nos bastidores, não foi? Foi a substituição definitiva da antiga máquina virtual, a Dalvik, pela ART, a Android Runtime. Esse foi um ponto de virada para a fluidez do sistema. Antes da ART, o código dos aplicativos era compilado na hora em que eram abertos. O que exigia muito processamento em tempo real e gerava aquelas engasgadas na tela. A ART mudou a abordagem para compilação antecipada, o AOT. O aplicativo já era otimizado no momento da instalação. A velocidade para abrir no dia a dia era incrivelmente superior. Mas o sistema ainda tinha uma grande dor de cabeça estrutural que só seria resolvida no Android 8.0 Oreo. O calcanhar de Aquiles da história do ecossistema. A fragmentação. E a lentidão brutal das atualizações por causa dessa fragmentação. O cenário antes do Oreo era muito frustrante. O Google lançava uma versão nova. E para um usuário de um aparelho de outra fabricante receber essa atualização, era um parto. A fabricante tinha que pegar o código novo do Google e reescrever todas as modificações proprietárias. Para garantir que as RAWs não quebrassem na versão nova. Era um trabalho caro e demorado. O que fazia com que muitos celulares fossem simplesmente abandonados em versões antigas. A solução documentada que mudou o jogo foi o Project Treble. Uma arquitetura modular fantástica. A engenharia separou o código do sistema do código do fabricante. A partir do Oreo, um fabricante poderia pegar a atualização central do Google e só encaixar em cima da sua base de hardware. Sem precisar reescrever os drivers do zero toda vez. E os frutos disso a gente colhe até hoje. Vemos celulares recebendo 7 anos de atualizações de sistema operacional. De forma bem mais rápida. E aí, a partir do Android 10, o Google abandonou os nomes públicos de sobremesas. Passaram a usar apenas números. Focaram em privacidade, navegação por gestos e pavimentaram código para suportar as telas dobráveis. O escopo da documentação chega aos dias de hoje e vai bem além. Sim, o Android 14 trazendo suporte a fotos Ultra HDR. O Android 15 injetando inteligência artificial no núcleo do sistema para proteção de dados. O Android 16 focado na reestruturação com o Privacy Sandbox. E os engenheiros já planejando o Android 17 para 2026. Que internamente ainda mantém a tradição dos doces usando o codinome Cinnamon Bun. E não podemos esquecer que toda essa evolução ultrapassou os smartphones.
Tem o Wear OS para relógios inteligentes. O Android Automotive rodando integrado aos sensores dos carros. O Android TV nas salas de estar. Tudo sustentado por aquela ferramenta poderosa de desenvolvimento. O Android Studio baseado no IntelliJ IDEA. Que curiosamente teve seus conceitos iniciais anunciados de forma surpreendente ainda em 2003 no Google I.O. A visão de ferramentas para desenvolvedores era uma semente antiga. É uma jornada que dá o que pensar revendo tudo isso. Demais. Começamos falando de uma equipe que queria fazer um software para câmeras digitais sem dinheiro. Sobreviveram ao lançamento do primeiro iPhone, reconstruindo os protótipos correndo. Construíram uma aliança impensável com dezenas de concorrentes. E criaram uma arquitetura brilhante com a HAL e o Zygote, que permitiu ao sistema escalar de forma absurda. O que nos leva ao que podemos chamar de paradoxo do sucesso do sistema. Os críticos batiam muito na tecla da fragmentação do Android. Diziam que ser de código aberto e depender das AUS de cada fabricante gerava uma bagunça. Mas a realidade dos números mostra que essa mesma flexibilidade extrema foi exatamente o que tornou o Android imbatível. A fragmentação não foi o ponto fraco. Foi a força motriz da adoção universal. O sistema coube no celular mais barato e no mais sofisticado. Mas como em toda boa história de tecnologia, o fim de um capítulo levanta suspeitas sobre o próximo. Sempre. E para quem está nos acompanhando hoje, a gente quer deixar uma provocação em mente. Uma provocação bem interessante, por sinal. O Google está injetando cada vez mais inteligência artificial no Android. Mas, ao mesmo tempo, as entrelinhas da indústria mostram outro movimento. Um movimento silencioso. Eles desenvolveram já há alguns anos um sistema operacional totalmente novo, construído do zero, sem base em Linux. O Fuchsia. Exato, o projeto Fuchsia, pensado para a era da internet das coisas e, quem sabe, smartphones. E a pergunta que fica é muito boa. Será que o Android, depois de lutar tanto para dominar o mundo e vencer gigantes do passado, vai acabar um dia sendo substituído pela própria empresa que o criou? É o tipo de reflexão que mantém essa indústria tão dinâmica. As soluções de hoje viram as limitações de amanhã. Com certeza. E com esse questionamento para quem nos ouve pesquisar e refletir, nós fechamos o nosso mergulho de hoje. Foi excelente revisitar essa arquitetura toda. Muito obrigado pela companhia ao longo de todas essas linhas de código e estratégias de mercado. Fica o convite aberto para retornarem no próximo programa da série, onde vamos continuar desvendando as ideias que mudaram o mundo. Até a próxima!